A paz do Senhor, irmãos. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês nesse sábado abençoado. Deixar aqui uma palavra da parte do Senhor ao teu coração. No Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e versículo 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde de sábado é uma passagem muito conhecida, a qual Jesus ele ordenou os seus discípulos que entrassem no barco para que fosse do outro lado. Acredito eu sim que do outro lado tinha um propósito a ser feito por Jesus, e ele mandou que os seus discípulos fossem na frente, porque Jesus ainda subiu para o monte para orar, e também depois ele despediu a multidão. E a Bíblia diz que Jesus, ele está longe dos seus discípulos, ele não está no barco, né? Mas Jesus está lá na praia ou no mar, despedindo a multidão. E a Bíblia diz que o barco já estava no meio e sobreveio uma grande tempestade de vento ao contrário, e começou a assolar aquele barco, começou trazer medo aos discípulos, trazer medo para aqueles que estavam ali no barco. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar, né? Começaram a clamar, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ter com eles. E Jesus ele veio de uma forma poderosa, uma forma sobrenatural, né? Jesus ele veio por cima das águas. Jesus ele veio andando sobre aquilo que estava causando medo aos seus discípulos. Jesus ele veio andando sobre as ondas, sobre aquilo que estava trazendo medo, pânico na vida daqueles homens, na vida daqueles discípulos. E Jesus ele vem caminhando sobre as águas, e eles observou Jesus andando, e eles temeram. Eles começaram a se perguntar entre eles, e chegaram a uma conclusão: é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus disse para eles: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Enquanto Jesus ele disse isso para os seus discípulos, eles acharam que era um fantasma. E Jesus ele estava lançando uma palavra ali para eles se tranquilizar, para eles se acalmarem, para eles ficarem tranquilos. Mas eles acharam que era um fantasma. Talvez eles não tinham compreendido ainda que Jesus é aquele que domina sobre tudo e sobre todos, né? Porque o nosso Deus, ele está no controle de tudo. E a Bíblia diz que Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu suba sobre as águas, ande sobre as águas. Senhor, se é você mesmo, faça que eu ande sobre essas águas.
E a Bíblia diz que Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele, sentindo o vento batendo sobre o seu rosto, ele, quem sabe, observou o vento e teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E ele acabou afundando. Ele acabou submergindo naquelas águas. E a palavra de Deus diz que Jesus, estendendo as mãos, pegou Pedro, segurou Pedro pelas mãos e falou: homem de pequena fé, por que temais? Por que duvidais que sou eu? Aleluia. O que eu quero dizer com essa palavra, meu irmão, é que às vezes o medo, às vezes a ansiedade façando que eu e você tomamos atitudes perigosas diante de um problema, diante de uma situação, diante daquilo que parece que não tem como resolver. E foi o que Pedro fez. Pedro, ele tomou uma atitude na hora da emoção, na hora do medo, do pânico. Ele duvidou que era Jesus. Ele falou assim, ele queria um sinal, né? Ele queria um sinal. E quantos, irmão, quantos estão vivendo pedindo sinal? Quantos estão pedindo sinal para Deus? Ah, Senhor, se é o Senhor que está nesse negócio, me dê um sinal. Ah, Senhor, se é o Senhor que me chamou, me dê um sinal. Ah, Senhor, se isso vai passar, me dê um sinal. Irmão, o maior sinal que eu e você temos em nossas vidas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, esse é o maior sinal, a qual a gente temos que confiar, temos que descansar no Senhor, né? Pedro, ele tomou uma atitude na hora da emoção, na hora do medo, do pânico. Ele disse: Senhor, se és tu, me manda eu ir sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele afundou, né? Ele sentiu medo quando sentiu o vento no seu rosto, e ele acabou afundando. Ou seja, temos que tomar muito cuidado, irmão, porque às vezes nós duvidamos de quem é Jesus, ou o que ele é capaz de fazer para vir nos socorrer. Às vezes nós queremos tomar atitude com as nossas forças, né? Às vezes queremos lutar com o nosso braço, mas temos que saber que numa situação que é impossível para mim, que é impossível para você, para Deus tudo é possível, né? Pedro queria ver um sinal, falou: Senhor, se é o Senhor, me dê um sinal. Ele desceu do barco, irmão. E o engraçado é que os outros discípulos ficaram no barco, né? E eu estava observando essa palavra e eu fiquei pensando, se Pedro não ficasse no barco, se ele se mantivesse lá no barco, será se Jesus não ia até ele lá, irmão? Será se Jesus ia deixar eles perecer? Será se Jesus ia deixar eles naufragar? Você lembra daquela passagem do centurião? Que ele disse: Senhor, não precisa ir até minha casa, mas basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Aí Jesus disse: eu nunca vi uma fé igual em todo Israel. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Não precisava Pedro descer no barco. Não precisava Pedro pedir sinal. Não precisava Pedro ser o super crente. Porque tem gente que quer ser super crente e não é, irmão. Somos frágeis. Somos seres humanos, muitas das vezes, muito frágeis diante das situações. E muitas das vezes queremos tomar atitude no lugar de Deus, né? Mas graças a Deus, irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. Ela tem nos abençoado. Ela tem nos dado o livramento, porque quando Pedro afundou, Jesus estava lá com as suas mãos estendidas para pegar Pedro pela mão e colocar ele de pé e dizer: Pedro, eu estou aqui. A minha misericórdia
ainda está sobre a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar, Pedro, né? Irmão, essa palavra que possa abençoar a sua vida e que não viemos tomar atitude nesse momento de pandemia, nesse momento de estresse, né? Muitas vezes ficamos ansiosos demais, né? Queremos fazer as coisas e tomamos atitude, às vezes, sem pensar, né? E queremos, às vezes, subir, andar sobre as águas. Às vezes nós queremos descer do barco e andar sobre as águas. Jesus está dizendo, fique no barco, porque se você não puder andar sobre as águas, eu vou até você, e vou acalmar esse vento, e vou acalmar essa tempestade, e vai ter bonança do outro lado. Vocês vão chegar do outro lado. Jesus disse, olha, entre no barco e passai para o outro lado. Irmão, nós temos que crer nos princípios da palavra de Deus. E o princípio dessa passagem foi que Jesus decretou algo na vida daqueles discípulos, dizendo, subam no barco e passem para o outro lado. Ou seja, Deus já tem decretado a vitória para a sua igreja. Deus já tem decretado a vitória para o teu povo. Jesus já tem, aleluia, o caminho. Jesus já tem o caminho da vitória. Jesus já tem os seus planos traçados para a sua igreja, para mim, para você. A nossa atitude é ter fé, confiar no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar dos caos, apesar dos pânicos que está aí fora, nós temos que confiar na palavra de Deus e dizer, Senhor, eu creio que é o Senhor. Eu creio que o Senhor está andando por cima desses problemas. Eu creio que o Senhor está andando por cima dessas dificuldades. E eu sei que o Senhor vai me ajudar e vai me abençoar. Que o Senhor ele possa falar com você através dessa palavra. Fique no barco. Fique no barco. Se você não puder andar sobre as águas, tá bom? Fique no barco, permaneça firme nas promessas de Deus, porque eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado. A igreja vai chegar do outro lado e iremos cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a todos vocês. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.